Linguagem de programação Ladder para CLP. Vamos iniciar agora o nosso curso. Meu nome é Diego e vamos iniciar hoje pelas definições do que é a linguagem de programação Ladder, algumas vantagens, as principais vantagens e desvantagens dessa linguagem. Nós vamos ver aí também o que é a lógica de contatos de computação, contatos NA e NF, elementos básicos da linguagem Ladder, o que é o fluxo de energia dentro da linguagem, dentro da programação em Ladder, como é feito o endereçamento e como ele funciona, o que é a repetição dos contatos e como é feita a repetição de contatos e bobinas, e o que são as bobinas auxiliares dentro da programação em Ladder. Iniciando aí pelas definições. O que é a linguagem Ladder? É uma linguagem gráfica que permite pré-programar os CLPs para exercer uma função de controle, ou seja, ela é uma linguagem que utiliza símbolos, elementos gráficos, para elaboração de códigos. E a partir desses códigos, a partir da conjunção, da elaboração dos conjuntos desses elementos gráficos, nós estabelecemos um código de programação para inserir dentro dos CLPs. Ela permite a implementação de funções binárias básicas, de funções matemáticas e etc. A sua representação originou-se do conceito dos diagramas de comandos elétricos, ou seja, vamos identificar aqui, por exemplo, que nós temos um diagrama de comando elétrico. Nesse diagrama de comando elétrico nós temos basicamente três elementos. Um elemento inicial é a fonte, que nós podemos chamar aqui de uma fonte genérica, certo? Um segundo elemento é justamente a linha de contatos, ou de chaves, podemos dizer assim, dentro desse diagrama. E o terceiro elemento seria o elemento que nós gostaríamos de acionar, pode ser um solenoide, pode ser um elemento já direto, um contador direto que nós queremos acionar, e etc. Tentando traduzir esse diagrama de comando elétrico para uma linguagem de programação, a primeira coisa que nós precisamos fazer, nesse caso, é o seguinte: nós precisamos, de alguma forma, possibilitar a utilização de várias linhas de código. Se a gente encarar esse diagrama como uma linha de código, nós precisamos configurar isso de uma forma que nós possamos utilizar várias linhas de código dentro de um programa. Então a melhor forma é se a gente conseguir horizontalizar esse circuito, certo? Então a melhor forma seria se nós colocássemos dois barramentos e chamássemos esses barramentos aqui do ponto A e do ponto B, por exemplo, ponto A não, ponto X e do ponto Y, e os inseríssemos aqui. Colocaríamos aqui o ponto X e aqui o ponto Y. E assim por diante, nós poderíamos inserir várias outras linhas de código com as mesmas características dessa, com uma linha de comandos e uma saída, vamos chamar esse solenoide de saída, mas teríamos todos esses elementos do diagrama de comandos elétricos dentro em cada linha dessa que nós estipulamos aqui como uma linha de comando, certo? Então, para transformar esse diagrama linearizado ou um diagrama horizontalizado em uma linguagem de programação, o que nos resta é padronizar os elementos existentes. E aí nós tornamos padrão os elementos que são os contatos, as solenoides e os demais elementos que poderiam aparecer dentro da programação. Então nós teríamos a linguagem de programação já padronizada com seus elementos, com os barramentos da fonte original dos comandos elétricos e com a saída. Aqui nós teríamos comando, aqui nós teríamos a saída e aqui o barramento da fonte F, certo? Então assim nós saímos do
do diagrama de comandos, passamos por uma adaptação do diagrama de comandos e vamos para uma linguagem de programação, que é uma adaptação padronizada. E aqui nós chamamos essa linguagem de programação hoje de linguagem ladder. Uma boa compreensão do método de programação na linguagem ladder é extremamente benéfica para os profissionais da área de automação, pois o diagrama ladder é fácil de usar e de implementar e constitui uma linguagem de programação muito poderosa para a solução de problemas na área de automação, certo? Assim como os diagramas de circuitos elétricos são extremamente úteis, a linguagem de programação também é uma ferramenta extremamente poderosa para a solução de problemas. As principais vantagens da linguagem ladder é que ela dá a possibilidade de uma rápida adaptação por parte do corpo técnico em sua utilização, devido à sua semelhança com diagramas elétricos convencionais e com lógicas a relé. Outra característica é que a aplicabilidade do raciocínio lógico como ferramenta fundamental na elaboração das soluções, ou seja, a base para a implementação da linguagem ladder é o raciocínio lógico, é o desenvolvimento de lógicas para as soluções do problema. É uma linguagem que possibilita a fácil visualização dos estados das variáveis sobre o diagrama ladder, permitindo uma rápida depuração e manutenção do código. Ou seja, como ela é uma linguagem gráfica, é possível ver os estados das variáveis no próprio código. É possível sinalizar, os estados dessas variáveis no próprio código. Isso permite uma rápida depuração, uma rápida manutenção do código feito em linguagem ladder. Os símbolos delas são padronizados mundialmente difundidos pela norma IEC 61313 e é uma técnica de programação amplamente difundida e aceita para as aplicações industriais. Então, muito provavelmente, caso você encontre um PLC de qualquer marca numa empresa, ele vai estar disponível nele a possibilidade de você programar ele na linguagem ladder. Como tudo na vida, ela também tem algumas desvantagens, Uma das desvantagens é que a utilização dela em programas muito extensos, ela é um pouco complexa, ela é mais difícil justamente por essa característica de ela ser uma linguagem gráfica, Ela demanda mais espaço visual, então ela é um pouco mais complicada de trabalhar com programas muito extensos. Programadores que não são familiarizados com a operação de relés têm dificuldades de operação. Programadores que têm intimidade só com linguagens escritas, eles vão ter um pouco mais de dificuldade em relação à aplicação da linguagem ladder, justamente porque ela advém dos diagramas de comando, e apesar da facilidade de depuração, a edição dos códigos implementados em linguagem ladder ela é um pouco mais lenta, justamente devido a essa característica de ela ser uma linguagem gráfica, Então, por exemplo, comparado com linguagens textuais, ela é um pouco mais lenta no quesito da edição dela.